Bom dia, amigos e amigas, como vocês estão? Espero que bem. Hoje estamos aqui para refletir sobre a fé. Como você tem expressado a fé, a sua fé? E nós trouxemos uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Fé e Obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo. Enxadas ao abandono, lareiras em cinza, de que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida. Não te creias desse modo, em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, essa mensagem, ela fala sobre a fé que nós cultivamos internamente ou externamente. Por exemplo, quando nós vamos ao centro, que a gente vai assistir uma palestra, ou vai ali conviver com os nossos colegas, com os nossos amigos, nossos irmãos de humanidade, nós estamos exercitando a fé externa, né? Quando a gente lê uma obra, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, por fim, a gente está colocando a fé na nossa mente, no nosso coração, mas como a gente tem exercitado? O que a gente tem feito? A gente tem ajudado o próximo, a gente tem ouvido o nosso amigo, a gente tem escutado a nossa família, tentado ajudar uns aos outros. Como a gente tem exercitado essa fé para o próximo, para nós mesmos? Então é muito importante que a gente reflita que a fé, ela não é a fé só puramente. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que Jesus me ajuda a me fortalecer. Tudo isso é importante, a gente ter fé com o divino. Mas como a gente exercita essa fé? Então, narra uma história de Jesus. Jesus se aproximou de uma figueira para comer do seu fruto. Mas não havia fruto nenhum, só folhas. Então Jesus disse: se esta figueira não dá frutos para alimentar os que têm fome, é melhor que ela seque, para aí nascer outra que dê frutos.
A figueira secou para dar lugar a uma que daria frutos. Qual reflexão nós podemos tirar dessa parábola? Se a figueira não dá frutos, nada produz, ela está sendo útil? Então a gente tem que olhar para nós. Nós estamos sendo úteis em quê? Qual a semente nós estamos plantando? Qual atitude cristã nós estamos exercitando? A figueira é um símbolo, da mesma forma são as pessoas. Nós temos chance de produzir frutos em todos os lugares que vamos, através dos nossos exemplos, agindo com respeito, com brandura, com paciência. Quando nós lemos o Evangelho, segundo o Espiritismo, que a gente estuda as passagens do Evangelho, a gente passa a verificar quais os sentimentos que nós precisamos internalizar em nós, quais são as virtudes que a gente precisa trabalhar. Então, tudo isso é importante nas nossas relações diárias. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, para a gente concluir, no capítulo 18, no tópico 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Disse Jesus: sou cristão. Para que alguém seja um seguidor. Disse Jesus, não, desculpa. A passagem diz: sou cristão. Para que alguém seja um seguidor do Cristo, basta falar isso? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. E segue o Evangelho. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Então, meus amigos, a gente refletindo sobre todos esses ensinamentos, que nós, cada um de nós, possamos plantar a semente interna, plantar a semente externa, para que a gente possa vê-las germinar, dar bons frutos e ficar aquela sombra linda, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela serenidade, a luz, o amor, porque nós viemos aqui para nos conectarmos com o divino, para nos conectarmos com o universo e para transformarmos e multiplicarmos essa luz. Fiquem com Deus.